Bom dia a todos. Bom dia. É com grande alegria que o Grupo Espírita Fé recebe a todos vocês. Casa cheia, obrigada por Deus. Todo mundo com o mesmo pensamento. Todo mundo pensando em Jesus. Nós estamos aqui para isso. Para falar sobre ele. Para refletir sobre a vida dele na nossa vida, né? Antes, eu gostaria, como eu tenho muito respeito por essa casa, que é a casa que nos acolhe há muito tempo, com todo amor, com todo carinho, a espiritualidade presente nas nossas vidas, eu devo um esclarecimento a vocês. Há 15 dias atrás, eu sofri uma queda, justificando porque eu estive ausente. Uma queda não pequena, uma queda grande. Como um ditado popular, bati a cara no chão mesmo. Fraturei o nariz, levei 7 pontos, mas na testa, viu? Não foi na loteria, não. E tive que me ausentar. Esse tombo mexeu muito com a minha vida, sabe? Tudo por Deus. Mexeu com a minha vida em termos de reflexão, de novas atitudes, como, por exemplo, isso eu estou dando de testemunho, não andar com chinelo. Gente, tirem o chinelo das vossas vidas, principalmente nós maiores de 50, né? Tirem, joguem fora, põe fogo, como diz meu filho, vamos fazer uma fogueira, mãe, vamos fazer uma fogueira, porque é desastroso, E não só fisicamente, o que mexeu comigo não foi as minhas feridas físicas, foram as minhas feridas emocionais. Eu tenho 2 filhos, longe na distância, mas muito perto do meu coração. E a minha rede de proteção é vocês, aqui dessa casa, que sempre estiveram comigo, e a minha família que está em Neves Paulista. Estou mudando para mim. Não é amanhã, nem depois, mas já aluguei até uma casa em Neves. Deixo vocês, não é segunda-feira, deixo vocês, mas eu não deixo a casa. Vou continuar de longe, impossível estar aqui todos os minutos. O que eu puder fazer lá, que é o meu estudo, que eu amo, eu vou continuar. Vocês eu vou carregar para a minha vida, todos, principalmente a espiritualidade. Então, veja bem, isso aconteceu por quê? Para que a Ierta e João tomassem uma atitude, para que Ierta e o João virassem a chave da vida, para que a Ierta e o João fossem de fato para lá. É uma cidade pequena, é uma cidade que preenche todas as necessidades. A minha irmã está e precisa de mim. A família do meu marido é toda de lá. E eu achei que eu devia falar isso para vocês. Me perdoe, Flavinho, peguei ele de surpresa, sabia do tom, mas não na mudança. Amo vocês, vou continuar até mudar, mas já vou avisando que estou mudando, tá? E vamos em frente. Para hoje, nós temos, não quero me emocionar, nós temos uma pessoa muito querida. Cecília, vem para cá perto de mim, me dá força aqui. Uma pessoa querida, sempre presente nas nossas vidas, sempre disposta a nos prestigiar, veio hoje nos ajudar. Todos nós estamos precisando muito, cada um com as suas necessidades. Vamos fazer uma oração, Cecília? Então vamos lá, pessoal. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos
mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal, pois é o teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Cecília, a casa é sua também. Mais uma vez, bom dia a todos. É sempre uma alegria podermos nos reunir para juntos orarmos, nos fortalecermos, estudarmos sobre essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos dá um norte, que nos dá explicações, né, para as nossas problemáticas diárias, e sempre envolvida em muito amor, que é exatamente isso que Jesus veio nos mostrar, o amor de Deus por nós, infinito e perfeito. No dia de hoje, eu trouxe aqui esse livro do Dr. Bezerra de Menezes, Espiritismo e Estudos Filosóficos. Todos nós conhecemos o Bezerra de Menezes como um médico, né, chamado de o médico dos pobres, porque durante a sua estadia no Rio de Janeiro, ele atendia, né, amplamente os necessitados, nunca cobrava, e foi um grande, uma pessoa que promoveu demais o Espiritismo, não só pelas suas ações, mas principalmente pela sua ação junto ao jornal do País, onde ele escrevia crônicas intituladas Espiritismo e Estudos Filosóficos. Então, no início do século, lá para 1800 e pouco, o Espiritismo ainda era uma doutrina que estava bem restrita à classe, né, mais intelectualizada, porque as pessoas iam estudar na França e lá tinham contato com a obra então de Kardec e traziam para cá, né, esses estudos, e era uma classe bem seleta, né, já que as pessoas que iam estudar no exterior eram aquelas, né, mais abastadas, cujos filhos faziam uma faculdade, o que não era tão comum na época. Então, o Bezerra de Menezes, sob o pseudônimo de Max, escrevia para esse jornal todo domingo, falando a respeito do Espiritismo. E é claro que na época a igreja, né, que detinha o poder era a Igreja Católica, que combatia muito ferozmente o Espiritismo. Então, o Bezerra de Menezes, com uma argumentação muito clara, muito tranquila, falava a respeito das coisas do Espiritismo. Então, todos os ensinamentos, né, de Kardec, de Jesus através da obra de Kardec, então ele explicava, e como que se ele provasse por A mais B, que toda essa obra magnífica que é o Espiritismo é embasada em muita racionalidade, em muito bom senso, não tem nada que vá contra os ensinos de Jesus, antes pelo contrário, que vem sempre ratificar tudo aquilo que Jesus já havia falado e explicar de uma maneira ainda mais detalhada, ainda mais profunda, tudo aquilo que Deus quer para nós, que é a nossa felicidade. Então aqui eu vou pedir licença para leitura, porque eu vou lendo e aí a gente vai comentando. Nessa crônica que eu escolhi, é chamada de Estradas de Ida e Volta. Então, é claro, ele abordava sempre de uma maneira, como se ele estivesse fazendo uma conversa, né, com alguém, porque assim, o Espiritismo recebia muitas críticas, tudo que hoje é muito tranquilo, né, nós que aqui estamos, nós falamos da nossa religiosidade, com tranquilidade, ninguém tem medo de se dizer espírita, ninguém se sente perseguido por nada, o Espiritismo está amplamente divulgado nas mídias sociais, já apareceram novelas, filmes. Então, hoje em dia, ser espírita é até uma coisa legal, já está ficando, né? Porque as pessoas têm já alcançamos um status, né, de sermos bem aceitos, digamos assim. Então, naquela época, imagine, 1880, né? Ainda parte do Brasil ainda que estava, tinha os resquícios lá da monarquia, a luta pela república. Foi nessa época então que o Bezerra de Menezes atuou grandemente escrevendo esses artigos então. Então ele fala, em nosso artigo passado, mostramos como a diversidade moral e intelectual que apresenta a humanidade não combina com a doutrina da vida única e só pode ser explicada pela pré-existência ou vidas múltiplas. Então aqui o que ele estava, não vamos dizer combatendo, né, mas conversando a respeito era a crença da vida única. Então a grande maioria das religiões, então todos nós somos religiões cristãs, né? Mas o Espiritismo, ele se diferencia de todas as outras religiões cristãs exatamente por essa crença, a crença na multiplicidade das existências, né? É como se esse daqui fosse o nosso dogma. Dogma numa religião, numa doutrina, é algo que não pode ser discutido.
né? Que nem, por exemplo, na religião católica, da Trindade, ou então as coisas que eles acreditam lá, que não, as pessoas têm que acreditar daquele jeito e não vão discutir, não vão argumentar. No Espiritismo, que não tem dogmas, né, nesse sentido, mas que tem uma coisa que não pode ser revogada da doutrina, é a crença da multiplicidade das existências, a reencarnação. Caso contrário, não faria o menor sentido o Espiritismo, né? Então aqui ele fala que isso não combina, né? Essa diversidade moral e intelectual não combina, então, com a crença em uma única existência. Continuando com a prova racional da verdade de um princípio, analisaremos novos fatos humanos de constante observação. O ser perfeito, tendo marcado importante destino para a humanidade, então o ser perfeito é Deus, né? Tendo marcado importante destino para a humanidade, não pode ter criado alguns espíritos para fins diferentes, ou antes, sem destino e sem meios de alcançá-lo. Valeria por isso condenável parcialidade da parte do Criador, que não tem para com seus filhos senão igualdade e justiça. Então, se nós acreditamos, né, naquelas características de Deus que a gente sempre estuda, né, é o ser supremo, de perfeição e onisciência, onipresença, todas essas coisas, né, que não pode ter nenhuma falha, caso contrário não seria Deus, né, de perfeição absoluta. Se ele então fosse o responsável por essa variedade, né, de criaturas com diferentes estágios de moralidade e intelectualidade, então, se ele, por exemplo, tendo nos criado já desse jeito, não nos daria os fins para alcançar essa perfeição que nos cabe, já ficaria uma coisa um pouco complexa. E aí, então, seria condenável essa parcialidade, já que, teoricamente, Deus deveria ser imparcial. Sendo assim, como explicar-se, na hipótese de uma existência única, a morte do feto e da criança, os quais ainda não têm consciência da vida? A lei é adquirir cada um, por suas obras e pelo livre exercício de sua vontade, o mérito e o demérito que servem de fundamento à indefectível justiça na aplicação das recompensas e das penas. Então, aqui em todas as religiões cristãs, uma coisa é aceita por todas, que cada um de nós vai receber de Deus a recompensa ou a punição de acordo com as nossas faltas ou as nossas ações. Então nós temos os nossos méritos se agirmos de acordo com a lei de Deus e teremos os nossos deméritos se não agirmos com as leis de Deus. E aí então, segundo, né, essas religiões, o mérito seria alcançarmos as paragens celestiais, sermos, né, colocados à direita do Senhor, estarmos lá em estado de beatitude eterna no céu, enquanto que os pecadores, aqueles de nós que não seguimos a lei de Deus, vamos, né, ficar à esquerda lá, nos lugares de punição eterna, né, purgatório, que acho que já foi até abolido. Então, cada um pelo seu mérito, né? Contudo, os que morrem antes de ter a própria consciência não possuem o mérito nem o demérito, porque não exercitam sua liberdade. Logo, não podem receber prêmio ou punição, que foi o caso que ele mencionou. Como que a gente vai considerar, então, quando morre criança, quando, né, ainda é bebê, um feto, não alcançou essa consciência de decidir o que é certo e o que é errado, né? Então não vai ganhar nem mérito nem demérito, não fez o bem, mas também não fez o mal, né? O que são então esses entes em relação à humanidade? Que destino lhes foi reservado? São uma exceção à lei e têm por destino, segundo a Igreja, conquistar sem merecimento o maior prêmio que o Senhor promete aos que vencem nas lutas da vida. Então aqui já que a pessoa, né, aquele ser cuja alma foi criada ao nascer, ele vai ganhar sem ter feito nenhum esforço o maior mérito que todos nós esperamos conquistar, né? Estarmos no céu. Neste caso, Deus tem preferência e exclusões, cria uns predestinados para a felicidade e outros arriscadas provas que arrastam na maioria dos casos a perdição. Isso é simplesmente blasfemo, porém é rigorosamente a consequência do fato indicado, se não temos senão essa existência. Então, assim, para essas criaturas, né, apesar dessa morte prematura, eles não foram colocados frente a provas que são arriscadas,
Cada um de nós, na nossa existência, é colocado frente a situações onde a gente tem que lutar muito para não errar, para nos mantermos no caminho correto, né? Ainda mais nos dias de hoje, com tanta tentação, de maneiras tão diferentes, que nos envolvem de uma maneira tão sutil, que quando a gente se dá conta, nós já estamos envolvidos nessas situações e muitas vezes não sabemos lidar. E a gente acaba, então, né, cometendo alguns deslizes. Portanto, a doutrina da vida única, em face desse fato da morte das crianças, acusa a justiça divina. Então, é claro, é como se nós estivéssemos blasfemando contra Deus, falar que ele é injusto, né? O Espiritismo, apesar de ser acusado de diabolismo, vem defender ainda neste caso a sua perfeição. Então, naquela época, então, no próprio Evangelho, né, o Espírito Verdade nos diz que qualquer doutrina nova, qualquer ideia nova, a princípio recebe a recusa daqueles que não a entendem. Então, pouquíssimos são aqueles que, frente a uma doutrina nova, começam a estudá-la para entendê-la e poder, então, combatê-la caso ela não seja adequada. Mas naquela época, então, a primeira ideia, porque tinha toda essa coisa de envolvimento dos espíritos e fatos, né, não explicáveis ainda pela ciência, era tida como diabolismo, era coisa do diabo. Então é recusa, ninguém quer saber o que é, mas é obra do diabo. Se aquilo não é de Deus, só pode ser do quê? Do diabo. Mas também não parava para entender que esse diabo tinha umas atitudes um pouco estranhas para sua natureza, né? Pessoas que faziam o bem, né? Seres que vinham dar notícia do mundo espiritual e trazer também consolo através de suas mensagens, mas isso não, isso era coisa do diabo. Tudo bem. Então o diabolismo era isso, né? O espiritismo, ele vem defender nesse caso, nessa explicação, a perfeição divina de Deus. A morte das crianças não lhes tira os meios de realizarem o destino para que foram criadas, o mesmo que foi posto a toda a humanidade. Se essas crianças interrompem, em obediência às leis gerais do universo, sua marcha ascendente para a perfeição, não frustram o fim da sua criação, porque 1000 vidas terão à sua disposição na duração dos séculos. Então, conforme também nos fala o Evangelho, nós somos criados simples e ignorantes, e todos nós temos a eternidade para conquistarmos a nossa perfeição relativa. Deus nos dotou de livre-arbítrio, ou seja, a livre escolha. Cada um de nós faz aquilo que quer até alcançar esse entendimento das leis de Deus, né? Então, isso nos foi dado por Deus. A nossa natureza divina é exatamente essa, da perfectibilidade. Todos nós vamos nos aperfeiçoar até alcançarmos em amor e sabedoria a perfeição relativa de criatura, né? Porque a perfeição absoluta seria do Criador, Deus. É um fato sem consequências para a evolução dos espíritos e, ao mesmo tempo, necessário à harmonia universal. Não há, pois, preferências nem exclusões, porque essas crianças volverão a fazer suas provas como as fazem todos os espíritos criados. Então, apesar da problemática que se envolve, da prova que os pais passam de perder, né, esses seres tão ainda prematuros, que não conseguiram ainda se desenvolver dentro de uma existência, mas não significa o fim, nem para aquelas criaturas que tiveram o desencarne prematuro e nem para os outros que ficaram, porque nesse, né, vai e vem, como foi chamada a crônica das vidas sucessivas, o progresso vai sendo alcançado, as pessoas vão, né, os espíritos encarnados vão se situando de como funciona então a lei de Deus, e isso vai se dando até o ponto em que nós não tivermos mais a necessidade de encarnarmos, pelo menos aqui nesse planeta. Diante deste novo fato que escandaliza a consciência e a razão, segundo a doutrina da vida única, temos, portanto, nova prova da verdade e da sublimidade da doutrina espírita das vidas múltiplas. Um outro, não menos comum, vem corroborar esse conceito. A humanidade foi dotada de razão, de inteligência, de sentidos. Certamente o Criador julgou tais meios necessários à satisfação do seu destino. Entretanto, vemos nascer cegos, surdos, mudos e idiotas. Não é por obra do pecado original,
porque então todos nasceriam assim, nem por culpa dos pais, porque em tal caso sofreriam esse castigo todos que procedessem do mesmo casal. Então aqui, Bezerra de Menezes retoma o dogma do pecado original, que o Adão e Eva, tendo pecado, né, contra Deus, ficaram então marcados para a vida toda, e todos aqueles que vieram depois também carregam esse mesmo pecado original, que Jesus veio então para salvar-nos desse pecado. Mas se fosse assim, então todos teriam que nascer com o mesmo problema. No caso desses então que nasceram com uma problemática, cego ou surdo, ou com problemas mentais, fala, não, mas é por conta do pecado original, né? Mas aí os descendentes de outros, desses pais que nem fizeram nenhum problema, ou pais que têm um problema e não transmitiram para os seus filhos, também não tem nenhuma lógica nisso. De onde procede então esse sinal de uma condenação prévia? Ora, se não era pelo pecado original, de onde vem essa condenação? Por que essa pessoa teria trazido essa marca tão forte em seu corpo? Se não é uma exceção odiosa que revela parcialidade e crueldade de Deus, não encontramos explicação possível na teoria da vida única. Então, assim, as religiões acreditam, né? As religiões cristãs, que a alma é criada no momento do nascimento. Naquele momento que o feto recebe a vida, né, que ele nasce, ali é criado uma alma. E aí então as pessoas perguntariam, mas então onde estaria a justiça de Deus? Nasce na mesma família, inclusive, um bebê que é perfeito e outro bebê que tem problemas. Então, onde seria isso, né? Por quê? Se porém recorrermos às vidas múltiplas, tê-la-emos esplêndida e sem lesão dos divinos atributos. Então, quando a gente pensa nisso, Deus já perdeu o atributo principal, que é de justiça, né? Justiça e bondade. Então, assim, esse Deus aí é um pouco, né, estranho, porque o que faz ele decidir por uns e não por outros? Mas, na crença da vida múltipla, essa característica de Deus está lá. Isso não foi mexido. Aqueles deserdados, como se pensa, não foram privados dos bens concedidos à humanidade por uma exceção do Criador, mas sim pelas próprias obras de outras vidas, né? Cometeram em passadas existências faltas que pediam reparação e tiveram a vida presente para essa reparação. E essa reforma consistia na privação daqueles bens terrenos. Então, se nós acreditamos em vidas passadas e vidas múltiplas, e sabemos que nessa não tem nada que mostre que aquela consequência está relacionada a ações do hoje, elas só podem estar relacionadas, então, a ações do ontem. E se ele veio privado, né, nessa vida de alguns desses bens, é sinal que deve ter havido alguma coisa para que isso acontecesse. Então, cometeram em passadas existências faltas que pediam reparação e tiveram a vida presente para essa reparação. E essa reforma consistia na privação daqueles bens terrenos. Assim, a exceção odiosa, segundo a doutrina da vida única, transforma-se em obra de reta justiça, exercida em benefício da própria vítima, segundo a doutrina das múltiplas existências. Qual das duas tem o cunho infalível da verdade? Um último fato para a nossa prova racional. Então é que ainda assim, se alguém tivesse alguma dúvida de que a crença nas vidas múltiplas responde muito mais aos nossos questionamentos em relação às nossas dificuldades e os atributos de Deus, vem ainda mais uma última prova. A revelação religiosa, do mesmo modo que a científica, tem vindo sempre progressiva e na razão do desenvolvimento da perfectibilidade humana. Deus dá um ensino na medida da capacidade da humanidade terrestre. Então aqui o próprio Jesus havia nos dito que ele não podia ter falado tudo, ou que ele não falou tudo, porque naquela época não tínhamos condições de entender, mas que ele enviaria o Consolador prometido para falar de suas verdades e mais. Então o cristianismo nada mais é, o espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo, porque tudo que foi ensinado e falado por Jesus está apresentado na doutrina espírita, com as explicações extras agora que nós temos condições de entender. Em princípio, quando aquela capacidade era quase nula, ensinou apenas através de Abraão a sua humildade. Então, a princípio, o que aconteceu?
Abraão veio falar ao povo judeu sobre a unicidade da existência de Deus. Então não eram mais múltiplos deuses, como acreditavam os egípcios, os romanos. Então a primeira semente que foi lançada para aquela humanidade ainda em princípio de desenvolvimento foi a crença no Deus único. Então olha como as coisas vêm, né, paulatinamente, de acordo com a nossa capacidade. Então imaginem, para um povo que para cada situação adorava um Deus diferente, de repente alguém fala, olha, tudo isso daí cai por terra, agora é só um, tá? Nós vamos só fazer as nossas oferendas, os nossos sacrifícios para um único Deus. Então aquilo já foi uma comoção. Muito tempo depois, quando já era muito superior à faculdade compreensiva da terra, revelou-lhe a sublimidade da doutrina de Jesus. A luz para a salvação do gênero humano veio, pois, gradualmente adquirindo maior intensidade desde Abraão até Jesus. Então Abraão lançou essa ideia do Deus único, o Moisés veio e reforçou essa ideia através dos 10 mandamentos, então leis morais, né, para que a humanidade começasse então a se inteirar dessa vida espiritual, a vida que é a verdadeira, que é a que nós precisamos preservar através do nosso desenvolvimento moral e intelectual. O Moisés veio reforçar, e aí depois veio Jesus, trazendo a principal característica de tudo isso, que era o amor. Na verdade, se não temos uma vida para provas, os que vieram ao mundo naqueles 3 períodos tiveram diversidade de meios para a salvação. Como então exigir a mesma obra daquele que trabalha no escuro ou do que trabalha a meia claridade e ainda do que tem toda a luz para o trabalho? Então imaginemos, se Deus, que é o nosso Criador, criou alguém, né, uma alma na época do Abraão, que tinha pouquíssimo entendimento das leis de Deus. Então aquele lá, a cobrança para aquele era muito pouco, ele não precisava fazer quase nada, né? Ao passo que depois, com o advento, né, de Moisés e Jesus, com um entendimento maior, aquelas almas encarnadas tinham um outro entendimento, a cobrança era maior. Então, se vocês tivessem nascido lá na época de Abraão, era mais fácil conquistar o reino de Deus, é só acreditar que ele era um. E depois, não, tem aqueles 10 mandamentos lá do Moisés. Não pode matar, não pode roubar, não pode isso, aquilo, né? Já ficou um pouco mais complicado. Aí, mas ainda era assim, era ok conquistar o reino dos céus, né? E depois com Jesus, aí a coisa complicou, né? Porque amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos condenam, que nos perseguem, olha, quem pode isso? Dificilmente a gente ama, né? Com totalidade os nossos familiares, os nossos amores, os amigos, que a gente ainda é intolerante. Imagina que aquele, então, o inimigo, você acha? Então, para conquistar os céus, para aquele um, então não foi muito mais difícil, né? E é o que ele coloca aqui. Como exigir a mesma obra daquele que trabalha no escuro? Então, digamos que alguém esteja fazendo um trabalho, um conserto, vai? Então a gente chama aqui alguém para arrumar a pia que está vazando. Mas aconteceu um problema na eletricidade, é o maior breu. Aí aquela pessoa, coitada, vai tateando e arruma do jeito que der. Que resultado vai haver dali? O resultado médio, né? Ah, mas então a pessoa veio, mas só tem uma lâmpadazinha lá no cantinho que não ilumina totalmente o lugar onde ele está trabalhando. Ah, mas é um pouco melhor porque é totalmente no escuro. O resultado dele vai ser um pouco melhor do que no primeiro. Ah, não, mas as luzes estão todas acesas, inclusive no lugar onde ele está trabalhando tem uma luz direcionada para ele. Ah, então a hora que você olha, você vai exigir. Não, mas ó, aqui você não arrumou direito. Olha, mas esse acabamento aqui não ficou bom, né? Então o resultado da obra de quem está na luz é bem diferente daquele que agiu no escuro. Então, olha só, como exigir a mesma obra daquele que trabalha no escuro, ou do que trabalha a meia claridade, e ainda do que tem toda a luz para o trabalho? A revelação gradual, não havendo senão uma vida de provas, é tremenda acusação contra a eterna justiça. Então, aí, se a gente imaginar, só teve uma vida que não tinha conhecimento nenhum, uma vida que tinha um pouquinho de conhecimento, e uma vida que tinha muito conhecimento, aí é mais complicado, e ainda atesta contra, de novo, as características de Deus, né? Os atributos divinos. Na doutrina das vidas sucessivas, aquela graduação da luz do ensino divino revela a majestade do plano do Criador. O que veio no primeiro período, porque seus olhos não podiam suportar luz forte,
recebeu luz escassa, mas não ficou privado das ulteriores graduações que vem receber, desde que tem para isso a necessária capacidade. Então, é claro, né, nós que estamos nessa jornada infinita para nosso aperfeiçoamento, lá no início éramos ainda tão primitivos, tão, né, simplórios, recebemos só um pouquinho, muito pouca luz, porque é como se nós estivéssemos saindo da caverna, né, daquela escuridão. Se já entrar no solzão, a pessoa fica cega. Então saiu no entardecer, era meio lusco-fusco assim, mas a gente conseguiu enxergar. Mas e aí não parou aí. Mais adiante, então recebemos mais esclarecimentos. E agora tão mais, né, capacitados no nosso entendimento moral, intelectual, podemos ter essa revelação aqui, né? Todos participam da escassez e da pujança do ensino salvador pelas reencarnações através de todas as luzes. Concluiremos deste modo com a seguinte apreciação do Oriente Católico Ortodoxo em sua obra Destinos da Alma. Uma doutrina que explica satisfatoriamente todos os fatos e todos os fenômenos da nossa existência não pode deixar de ser verdadeira. Então aqui o Espiritismo vem fazer exatamente isso, explicar os fatos e os fenômenos da nossa existência. Que fatos e fenômenos são esses? Os fatos são que cada um de nós, durante a nossa vida, né, essa vida que estamos vivendo, apresentamos, né, tendências. Cada um de nós sabe exatamente os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, os gostos que nós temos, as tendências, né, positivas e negativas. Nós sabemos quando somos impacientes, intolerantes, preconceituosos. Não é aquele preconceito assim gritante que é contra uma raça, contra uma cor, contra um negócio. São aquelas pequenas coisas que nos desgostam, que o nosso julgamento é muito forte. Então a gente está na situação e já olha e fala, nossa, né? E ainda que muitos, né, em muitas situações não verbalizam aquilo que pensam. Então nós já estamos no estágio que o primeiro impulso que vem do nosso julgamento a gente até não verbaliza, mas há ainda em nós o princípio daquilo, né? Nós ainda não estamos naquela condição de amarmos, né, indistintamente. Então nós ainda somos muito, classificamos demais, porque eu faço se for assim, eu faço caridade se for aquele. Então se a gente vê uma pessoa na rua, você não vai falar, olha lá, vagabundo. Você não pensa, ai, coitado, é destituído, não. Você já pensa, nossa, olha, um homem desse, for desse jeito, é vagabundo, porque até agora não arrumou nada, né? Então, ok, nós fazemos a nossa caridade, então fazemos doações ao centro, o centro repassa as nossas doações, nós doamos cesta básica, porque isso ainda é ok para a gente, né, doar do que nos é, o que está sobrando. Mas ainda falta um pouco esse refinamento das nossas, do nosso entendimento das leis de Deus. As virtudes ainda são coisas difíceis para nós conquistarmos. E aí também durante a nossa vida se nos apresentam situações muito difíceis, que a gente fala, gente, mas olha, o que eu fiz para merecer isso? Você olha para si mesmo e se vê como uma pessoa, ok, você é uma pessoa ética, você é honesta, você tem os seus princípios de retidão de caráter, mas independente disso, as situações que se estão colocadas são muito duras. Então temos problemas de saúde, temos problemas financeiros, temos problemas emocionais. Você fala, gente, mas não é possível. Até a gente acreditar, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então parece que quando você se decidiu que você vai seguir uma doutrina que te ajuda a ser uma pessoa melhor, você busca então essas virtudes, você busca se melhorar, aí que parece que a coisa aperta mesmo. Por que então seria isso? Se a causa não está nessa vida, porque nessa vida você está cumprindo com os mandamentos. Por que isso te aconteceria então? Obviamente porque tem que ter uma causa, né? Nós estamos aqui vivenciando as consequências, então tem que haver uma causa que responda por essa situação do hoje. É claro que no momento nós não entendemos, mas se nós definitivamente acreditamos que nós somos espíritos reencarnados, que nós já tivemos uma vida anterior e que teremos uma próxima, então a coisa fica um pouco mais fácil de aceitarmos.
No exato momento não sabemos o que aconteceu, mas certamente deve ter acontecido alguma coisa para que eu esteja nessa situação. Então isso nos serve de consolo. E é então porque o Consolador prometido, o Espiritismo, que vem nos trazer essa explicação. Então o Bezerra de Menezes ele era tão assim sutil na sua argumentação, que ele mostrava exatamente por A mais B para aquelas pessoas que só tinham uma repulsa em relação à doutrina espírita, que se nós tivermos um mínimo de racionalidade, se nós pensarmos nos dois pontos, né, pensando na vida única e na multiplicidade das existências, é impossível não acreditar na multiplicidade das existências, porque senão nada faria sentido. Porque Deus seria que nem as pessoas falam. Esse Deus aí parece um Deus brincalhão. Ele coloca uns lá para sofrerem, outros para se darem bem. Como é que é possível isso? É como se ele estivesse jogando dados, né? Então, se nós que aqui estamos hoje temos essa crença na reencarnação, significa que parte dos nossos problemas estão resolvidos exatamente por isso, por sabermos que a sua causa não é fortuita, não foi porque Deus quis, mas sim por ações nossas, já que foi o próprio Deus que nos deu a livre escolha. Então aí nós entendemos. Então, se agora, já mais conscientes dessas leis de Deus, nós buscarmos agir no bem, né, na caridade, tentando praticar tudo aquilo que Jesus nos trouxe com tanto amor, com tanta devoção, a ponto de doar-se, né, em martírio por nós, não para a nossa salvação do pecado universal, mas para que pudéssemos entender, então, que é possível, sim, andarmos segundo as suas leis, né, as leis de Deus. E Ele vem nos mostrar exatamente isso, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é vida. Então, quando nós conseguimos pôr em prática essas virtudes, esses ensinamentos, esse entendimento da lei de Deus, significa, então, que estamos nos aproximando de situações mais felizes. E é isso então que a Terra, ao passar para um planeta de regeneração, vai nos trazer situações onde toda essa problemática, né, das rodas reencarnatórias já vai ter parcialmente sido cumprida. Então todos nós que aqui estamos, provavelmente, estaremos praticamente quites com as nossas dívidas em relação aos outros seres vivos, né, que nos rodeiam, aos outros espíritos que fazem parte da nossa família material e espiritual, né, com as quais a gente renasce, com a nossa situação em relação à lei divina. Então aí teremos condições de ter um progresso maior. Né? Imaginemos como seria fácil viver numa sociedade onde não precisamos nos preocupar se a pessoa que está do teu lado está tentando te dar um golpe, está tentando te enganar. Se você pega um táxi e não sabe se vai chegar no destino, né? Então, olha, seria muito mais fácil de nós nos melhorarmos se estivermos numa situação de maior tranquilidade, porque parte do nosso problema terá desaparecido, né? A de darmos conta do outro, então você tem que dar conta de você. E aí, então, as coisas vão ficando mais tranquilas. Então, mesmo, gente, desde o começo lá, de toda essa problemática que o Espiritismo enfrentou, o Espiritismo continua sendo o Consolador prometido. Apesar, né, de fazer há mais de 200 anos que foi organizado por Kardec, codificado por Kardec, o Espiritismo ainda faz o sentido das nossas vidas. E que hoje, mais uma vez, ao ouvirmos falar do Espiritismo, que possamos nos conscientizar de que sim, temos um consolo para as nossas dificuldades, para as nossas vidas. Desde que acreditemos nisso, que aprofundemos os nossos estudos, que leamos o Evangelho, que nos fortalecemos dentro dessa crença maravilhosa, e aí nós vamos sentir realmente todo o amparo, toda a assistência da espiritualidade para cada um de nós. Porque cada um de nós tem o seu anjo da guarda, o seu instrutor espiritual, e eles ficam esperando a nossa deixa para que eles possam nos envolver em todo esse amor e misericórdia enviado por Jesus. E que a manhã de hoje possa ser, então, um marco nas nossas vidas de fortalecimento e melhoria íntima. Que assim seja. Gratidão, Cecília, pela sua explanação, pela sua orientação.
que vem esclarecer, né, muito que nós precisamos. E principalmente, né, Cecília, o estudo é fundamental. Para que a gente possa entender tudo isso, é necessário que a gente conheça, você falou. E está aí a proposta, nós temos estudo de quarta-feira. A gente já divulgou para esses nomes que estão aqui conosco. É só acessar no Face, às 8 horas da noite, às quartas-feiras, nós temos tudo. Vamos aprender, sabe? É tão bom, porque quando você conhece, você tem argumento, né? Você tem argumento, você pode questionar, e você pode entender o que está acontecendo com a sua vida, né? Muito boa colocação, fica aí a proposta, viu, Cecília? Muito obrigada, gratidão, viu? E vamos continuar atrás de você. Ah, pode deixar. Obrigada, Cecília. Olha, aqui está eu falo, a Orifé tem tudo de bom, né? Até a pimenta frutificada do nosso palestrante. Muito obrigada. O patrocínio da Marleninha. Ela falou. E o patrocínio da Marquês. É o da queixa. Então tá bom, muito Para a obrigada. nossa palestrante. Obrigada. E aqui também, ó, tem a venda, quem quiser adquirir, R$10, self-service, viu? Pode pegar, já deixa o dinheiro aqui. Tá bom? E tem também as nossas tortas. Tortas e lasanhas, estão ali fora, o pessoal pode servi-los, tá? Já vão com o almoço pronto para casa, né? Já adianta o serviço, tá bom? E mais uma. Oi, meu bem. Sim, vamos fazer o sorteio. Mas antes de fazer o sorteio, hoje eu fiz esquecendo de trazer para vocês. Vocês tragam alguma coisa? Quando eu gosto para mim, eu trago para vocês. Um texto que eu gostei muito, sabe? Que tem tudo a ver com a nossa vida, tem tudo a ver com o que a gente ouviu. É um texto de Andréa Vermonte. Ela é uma psicanalista, filósofa, palestrante e neurocientista. Ela diz o seguinte: Deus não vai te dar o que você quer. É isso mesmo. Ele não é um entregador de desejos, nem um gênio da lâmpada, nem um cupom de desconto, só porque você acha que você merece. Deus não vai te dar o que você quer, porque querer é coisa do ego, é fruto da pressa, é capricho de quem ainda não entendeu o tempo. Mas Deus vai te dar o que você precisa, exatamente o que você precisa. E o que você precisa, quase sempre, vem disfarçado de espera, de aguardar, de gerar, de silêncio, de não, de porta fechada, de coração partido, de caminho mais longo. Porque Deus não está comprometido com sua zona de conforto. Ele está comprometido com a sua transformação. E a transformação dói. A transformação descontrói, despedaça o que não é verdadeiro, tira o que pesa e deixa só o que voa. Então não se engane. Se a sua vida está difícil, não é porque Deus te abandonou. Ele está construindo o que você ainda não vê, lapidando o que você ainda não entende e preparando o que você ainda não sabe que precisa. No final, você não vai ter tudo o que você quis ou você quer, mas você vai ter exatamente o que é necessário. E você vai agradecer por cada espera, por cada curva do caminho, porque Deus nunca erra. No tempo de Deus, na vontade de Deus, não no seu querer, mas no seu precisar. Esteja com Ele, porque Ele é tudo que você precisa. Bom, né? É tudo que a gente entendeu e precisa. Agora vamos para o sorteio de quantas pessoas. Ai, Cecília, vem aqui comigo ao meu lado. Vamos? É 3 livros para mim. Não, é um livro. Aqui tem coisa aí, 58. Ah, tá. Quanto, Aguinaldo?
58. 58. Cílio, fala um número. De 1 a 58. 20. 20. 20. Número 20. Estava aqui no papel que você recebeu. Aqui, 20 é o meu. Não, mas o meu, olha, pode falar outro número, de 1 a 50. Ela não quer vir fazer a palestra semana que vem. É que eu já tenho uma preparada. 37. Aí. O meu é 20 também. Hã? O dele é. Olha lá, 37. Deixa o 37. Deu aí. Tudo bem. Tudo bem. E eu vou dar para vocês, é a primeira vez que vocês vêm na palestra, um Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre quem vem a primeira vez a gente faz essa doação com esse livrinho aqui que diz muito que a Cecília trouxe: Iniciação à Doutrina Espírita. Então depois vocês passam aí, vocês veem. Mais alguém que é a primeira vez aqui? Você, né? Ela foi sorteada, hoje ela vai ganhar 3, segundo o telefone. Só um lembrete. Vocês receberam, pessoal que está aqui pela primeira vez, esse panfleto que é o Evangelho no Lar. Isso daqui vocês já devem ter recebido a instrução de como fazer. O Evangelho no Lar é extremamente importante para nossas vidas. E aqui vem como que nós devemos proceder. É um roteirinho, É um roteiro. bem simples, Bem simples. cada um faz o seu, mas é uma exemplificação. Isso, para que vocês possam dar início a isso, que é tão importante para as nossas vidas, viu? Tá bom? Mais algum recado? Hoje é aniversário da Renatinha. Isso. Hoje, como é aniversário da Renatinha, trabalhadora da casa, vamos cantar parabéns?